Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de trabalho. É impressionante como a gente aprende cada vez que estuda um tema para trazer aqui numa sexta-feira. Então, já que o tema é gratidão, eu vou começar agradecendo a vocês a oportunidade e a presença. Bom, por definição, no dicionário, gratidão é o reconhecimento e a valorização de uma dádiva, de uma ajuda ou benefício recebido. Então, a gratidão é o reconhecimento por algo bom que nós recebemos. Mas a gratidão que eu me refiro aqui não é essa nossa gratidão social de dizer muito obrigada. Quando você vai comprar uma coisa, a pessoa te entrega, você diz muito obrigada. Quando alguém deixa você passar, você fala muito obrigada. Não que essa gratidão não seja importante, não é isso. Ela é muito importante. Mas a gratidão a qual eu me refiro é a gratidão sentimento. É a gratidão estado espiritual. Essa gratidão sentimento, ela é muito mais complexa e muito mais difícil do que a gratidão social do dia a dia. A gratidão a qual eu me refiro é essa gratidão do apóstolo Paulo, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. É essa gratidão que eu me refiro. Em tudo dai graças. A gente faz isso? Não faz. Mas por que a gente não faz? Se a gratidão é algo bom, né? Por quê que então a gente não valoriza isso que a gente recebeu? Porque para ser grato, eu preciso entender, eu preciso reconhecer que aquilo foi bom para mim. E aí, no mundo físico, como é que fica isso? Eu coloquei aqui um exemplo fácil de entender, de uma criança recebendo uma vacina. Não é bom para ela? É ótimo. Não faz bem? Faz bem. Na hora, ela está sentindo gratidão? Não está. Na hora, essa criança está sentindo qualquer coisa. Raiva, medo, dor, menos gratidão. Aí vocês vão falar assim, mas também você está exagerando, né? Lógico que o neném não vai entender. Mas nós, adultos, vamos entender. Será? Em primeiro lugar, às vezes, espiritualmente, nós somos mais imaturos que o bebê. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou colocar um outro exemplo mais inquestionável. Nada contra os meus amigos dentistas, eu adoro ir ao dentista. Mas imagine você que você está com uma dor de dente. Está precisando ir ao dentista. Naquele momento que você está sentado na cadeira do dentista, ainda que você saiba que você está precisando daquilo ali que o dentista vai fazer. Naquele momento ali, sentado, você vai falar para mim que o seu maior sentimento é o de gratidão? Não é. Naquele momento, você está sentindo a mesma coisa que o bebê. Medo, raiva, dor, vontade de sair correndo. Menos gratidão. Naquele momento, não. Depois que passar, você ainda até vai falar, nossa, graças a Deus, olha, o dentista maravilhoso, resolveu um problema, tô ótimo, se eu soubesse, eu tinha vivido isso antes, tinha ido antes, vou recomendar para todo mundo. Mas naquele momento, é difícil. Naquele momento, reconhecer e agradecer é muito difícil. O outro motivo pelo qual é tão difícil a gente agradecer é que o nosso cérebro, sem querer,
nos boicota. Não é porque o cérebro é o vilão da história, não é. Ele faz isso para nos proteger. O nosso cérebro fixa de uma maneira muito eficiente todas as coisas ruins que a gente vive. Todas. Todas. É proteção. Se o cérebro não agir assim, a gente não aprende a se proteger. Uma criança pequenininha que enfiar um dedo numa tomada vai tomar um choque, dificilmente ela vai enfiar de novo. Ela vai aprender. Já as coisas boas, a gente não presta atenção com a mesma intensidade. Para a gente reconhecer uma coisa verdadeiramente como boa, tem que ser uma grande coisa. E as grandes coisas, os grandes feitos bons, assim como os grandes feitos ruins, obviamente não acontecem todos os dias. Mas como as várias coisinhas ruins nós somos capazes de registrar, a gente fica com a sensação de que não tem nada para agradecer. Porque todas as pequenas coisas eu prestei atenção. Eu prestei atenção quando eu bati o dedo na quina do móvel, eu prestei atenção quando eu tomei uma fechada no trânsito, eu prestei atenção quando o dono da padaria não facilitou minha vida, me passando na frente, eu prestei atenção em tudo de ruim que me aconteceu. E nas coisas boas, só nas grandes. As pequenas coisas boas, a gente não presta atenção. O nosso cérebro não se preocupa com elas. Ele se preocupa com aquilo que ele precisa se preocupar para nos defender. Mas isso é uma forma de, sem querer, nos boicotar. O terceiro motivo é que os seres humanos estão condicionados a serem servidos e não a servir. Aí as pessoas, principalmente as pessoas que têm mais idade, vão falar assim, não, isso aí não é verdade. Eu não fui condicionado a ser servido. A geração de hoje, sim. A geração de hoje é condicionada a ser servido. O mundo tem que girar em torno deles. Mas eu, na minha época, não. Eu não fui condicionado a ser servido. E eu vou provar que até mesmo você, mais velho, também foi, por muitos anos, condicionado a ser servido. Quer ver? Aqui nós temos duas mães com seus respectivos filhos. Nenhum dos filhos é recém-nascido, certo? Todos os filhos já têm um certo tamanho. Temos ali uma onça, com o seu filhote de onça, e uma mãe com a sua criança. Ambos já têm um determinado tamanho. Aí você vai imaginar que chegou um caçador e matou a mãe do filhote de onça. Matou. Esse filhote de onça ficou sozinho na selva, sem ninguém para ajudar. Nenhum ativista encontrou esse filhote de onça, nenhum fazendeiro ficou com remorso, pegou esse filhote de onça para cuidar, nenhuma outra onça ficou solidária ao filhotinho, foi lá ajudar. Não, ele ficou sem ajuda de ninguém, no meio ali da floresta, sem auxílio. E aí a gente vai fazer a mesma coisa agora, imaginando a criança. A mãe dessa criança morreu. E essa criança ficou sozinha no meio de uma cidade. Ninguém a encontrou. Ninguém. Nenhum parente acolheu, o Estado, nenhum assistente social foi lá resgatar essa criança. Ela, por um azar do destino, não foi vista por ninguém.
Aí agora a gente trata, isso é uma imagem de inteligência artificial, tá, gente? Não é verdadeira, não. Aí agora a gente traça um paralelo. Você tem 2 filhotes, né? Um filhote de onça e uma criança. Qual dos 2 tem mais chance de sobreviver? Os 2 vão passar por dificuldades. Os 2. Mas o filhote de onça tem possibilidade de chegar à vida adulta. A criança, nenhuma possibilidade. Se ela não for servida. Se ela não for auxiliada. Então, por muito tempo, você condicionou o seu cérebro, sim, que você precisa que as pessoas façam as coisas para você e que elas façam de forma natural e automática. O ser humano só deixa de ser dependente quando ele amadurece. Você está querendo dizer, então, que as pessoas que nunca amadurecem nunca serão independentes? As pessoas que não amadurecem não serão independentes. Talvez elas não precisem de auxílio para tomar banho, para comer, mas elas serão dependentes emocionalmente, ou financeiramente, ou socialmente. Elas serão dependentes. Fazer algo pelo próximo, então, a gente só consegue quando, além de amadurecer, a gente evolui. Senão a gente não faz. Aí eu sou obrigada a concordar com os mais velhos, quando eles falam assim, na minha época eu amadureci mais cedo. Tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza absoluta. Isso é inquestionável. Inquestionável. As pessoas mais velhas, que têm mais idade, de fato amadureceram mais cedo. De fato tornaram-se independentes mais cedo. E quando evoluíram, quando a gente passa a fazer coisas para as outras pessoas, ou até para nós mesmos, a gente passa a evoluir e então fazer para os outros. Bom, então no mundo físico nós temos dificuldade para agradecer, para exercer a gratidão, porque nem sempre a gente compreende aquilo que a gente está vivendo. Porque o nosso cérebro foi treinado para prestar atenção no que é ruim, né, no que é negativo. Ele faz isso não porque é o vilão da história, mas porque ele precisa fazer isso para nos proteger. E nós, seres humanos, fomos condicionados, por mais ou por menos tempo, a sermos servidos. Então, a gente tem dificuldade para agradecer. Bom, mas e a doutrina espírita, né? O que ela fala em relação à gratidão? Bate com tudo isso que eu falei? Na visão espírita, esse texto foi tirado da Revista Espírita, então ele fala, na visão espírita, a gratidão é muito mais do que uma convenção social. É muito mais do que você dizer muito obrigada, que bom, muito obrigado, muito mais. É uma ferramenta de evolução espiritual e cura. Exercitar a gratidão, especialmente em momentos de dor, transforma as dificuldades em aprendizados e conecta o ser humano à paz interior e às energias superiores. O texto fala muita coisa. Então, eu, como tenho alma de professora, dividi em trechos para poder entender melhor. Então, eu destaquei um pequeno pedaço que fala assim: a gratidão é uma ferramenta de evolução espiritual. Mas por quê? Por que ser grato me ajuda a evoluir segundo a visão espírita? Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque quando a gente desenvolve a gratidão, quando somos gratos, desenvolvemos a humildade. Porque passamos a reconhecer
que não conseguimos tudo sozinho. Por mais mérito que você tenha, por mais que você tenha se esforçado e brilhado, alguém te auxiliou. E reconhecer que alguém te auxiliou desenvolve a humildade. Segundo São Francisco de Assis, a humildade é a chave de todas as virtudes. É dificílimo um arrogante aprender. É muito difícil. O humilde aprende primeiro. O arrogante, depois de muito esforço. Então, quando temos a oportunidade de desenvolver em nós a humildade, metade da guerra está vencida. Porque você já está disposto e com mais facilidade para aprender. Segundo motivo pelo qual a gratidão nos auxilia a evoluir. A gratidão eleva os pensamentos. A gratidão direciona a atenção para as bênçãos, oportunidades e aprendizados, em vez de apenas para as dificuldades. Quando você pratica a gratidão, ao invés de prestar atenção só nas pequenas coisinhas ruins que te acontecem, você passa a dar valor às pequenas coisinhas boas que te acontecem. Isso automaticamente te coloca em um outro nível de frequência vibratória. Te coloca em conexão com o bem. Desculpa. Em vez de você ficar conectado só com o que é ruim, bati meu pé, machuquei meu dedo, levei uma fechada no trânsito, você acaba se conectando com coisas boas e eleva o seu padrão vibratório. O terceiro motivo, existem vários outros, né? A Revista Espírita falava vários outros, mas eu trouxe aqui os que eu achei mais interessante. Mas o terceiro motivo pelo qual a gratidão nos auxilia a evoluir é que, para ser grato favorece o amor e a compaixão. Pessoas gratas tendem a valorizar mais quem as ajuda e a retribuir o bem recebido. Essa aqui eu acho quase que desnecessário explicar dentro de uma casa espírita, o porquê que ter vontade de ajudar o próximo te auxilia a evoluir. Cada vez que você reconhece que você recebeu algo bom e desperta em você fazer algo por alguém, sem querer nada em troca, é a sua maior ferramenta de evolução. Então, a gratidão tem uma série de benefícios, né? A gratidão desenvolve a humildade, eleva meus pensamentos e direciona meus pensamentos para o lado bom, favorece o amor e a compaixão, desperta em mim a vontade de ajudar o próximo. E além de todos esses benefícios, a gratidão vem com um brinde. Quem não gosta de brinde? Eu adoro brinde. Às vezes eu nem gosto tanto da coisa, mas dependendo do brinde, eu quero a coisa. Tem 3 redes de sanduíche que eu conheço, eu nem gosto tanto de jantar sanduíche, mas tem 3 redes que vêm com um brinde, né? Não vou falar, mas tem 3 redes que vêm com um brinde. Dependendo do brinde, eu fico chateada quando as crianças não querem. Poxa vida, queria tanto brinde, né? E a gratidão ainda vem com um brinde. E olha quem dá garantia desse brinde? Joana de Ângeles. A visão de Joana de Ângeles, espírito de Joana de Ângeles, em obras psicografadas por Divaldo Franco, aponta a gratidão como a base de toda a felicidade e a mais elevada expressão de amadurecimento psicológico. Não que o resto seja mentira, mas isso é 100% real.
É impossível um ingrato ser feliz. É impossível. Você pode dar tudo para o ingrato. Casa, dinheiro, trabalho, saúde, sorte, sucesso, tudo. O ingrato vai ser capaz de ter tudo, menos a felicidade. Não tem como. Não tem como. Você vai olhar e vai falar, nossa, mas essa pessoa tem uma vida maravilhosa. Não reconhecer e não sentir gratidão, ele vai ter tudo aquilo que você está vendo, menos a felicidade. Não tem jeito. Então, descobrir a chave do sucesso. Né? Afinal de contas, a gratidão me ajuda a evoluir, ainda me traz felicidade. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Ao praticar a gratidão na forma de sentimento, e não só na forma de muito obrigada, por favor, muito obrigada, eu, além de evoluir, vou ser feliz. Só tem uma questão. Cotidiano, gente. O cotidiano é a cadeira do dentista. Né? Nada contra os dentistas, mas o cotidiano não é um convite à gratidão. Não é. Não é. Liga para os pais daquela criança que foi na sua casa, que fez malcriação, que você achou o comportamento horroroso, que quebrou suas coisas, que fez falta de educação na mesa, que falou palavrão. Liga para os pais daquela criança e fala assim, olha, como você é abençoada, hein? Você já agradeceu a oportunidade que Deus te deu de educar essa alminha rebelde? Né? Olha, que sorte, hein? Deus confiou em você essa missão. Você é uma pessoa abençoada. Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Eu não tenho condição de fazer uma coisa dessa. É que não está dando para ver a placa. Porque se desse para ver a placa, eu tenho certeza que a gente ia virar para o dono desse carro e falar assim, que sorte, hein? Você já agradeceu por isso hoje? Estava sem seguro? Nossa, que sorte! Melhor ainda, hein? Olha, pode ser que se esse carro não quebrasse, você ia sofrer um acidente com ele. Então, olha que sorte que você deu. Vamos agradecer. Isso é bênção. Paulo não falou tudo dá graça, gente? Então tem que dar graça para isso também. Tem que dar. Não precisa nem ser doença grave. Uma gastroenterite que você teve, que fez você perder o feriado, tomando soro, vê se você vai ter condições de agradecer. Não vai. Não vai. É difícil. É difícil. Se fosse fácil, não precisava nem ter palestra. E, aliás, eu vou confessar uma coisa para vocês. É tão difícil, que eu quase troquei o tema da palestra. Juro, juro. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou poder ir lá na frente falar que as pessoas devem agradecer por tudo, né? Não foi isso que eu falei? Eu falei isso. Como é que eu vou lá falar que todo mundo tem que agradecer por tudo se eu não consigo fazer isso? Eu vou ligar para a Marilena, vou falar para trocar o tema. Eu faço outro, eu tenho outro, não vai dar tempo de preparar uma do zero, mas eu pego uma antiga que eu fiz e apresento e está tudo resolvido. Mas aí eu tenho dificuldade de conjugar o verbo desistir, não posso aqui na frente de vocês falar que eu sou teimosa, né? Pegaria mal. E aí eu resolvi voltar no texto. Voltei no texto. Só que ao invés de destacar que a gratidão era ferramenta de evolução, que isso eu já tinha entendido.
Já tinha entendido, já estava fixo na minha mente que a gratidão era ferramenta de evolução. Eu só não estava sabendo como chegar lá, mas eu já tinha entendido. Eu peguei um outro trecho que diz: exercitar a gratidão. Bom, está dizendo exercitar a gratidão significa que a gratidão pode ser exercitada. Eu só precisava descobrir como. Mas se a gratidão pode ser exercitada, é sinal que existem os principiantes, dentre eles eu. Né? Bom, e aí? Eu comecei a estudar a gratidão dentro de outras religiões, inclusive. Estudei dentro do catolicismo, estudei no judaísmo, no islã, nas religiões evangélicas, todas que eu conheço, eu estudei. E todas as religiões dão um destaque importante para a gratidão. E aí eu achei uma divisão muito didática de São Tomás de Aquino. Quem foi São Tomás de Aquino? Ele viveu na Idade Média e foi seguir o cristianismo. Recebeu algumas críticas da Igreja Católica, porque ele, inclusive, estudou filósofos pagãos. Mas eu fui estudar São Tomás de Aquino. E ele divide a gratidão em 3 níveis. O primeiro nível é o mais superficial, que é o reconhecimento, aonde eu reconheço que eu recebi uma coisa boa. Eu só reconheço, não fiz mais nada. Eu reconheço que aquilo foi bom para mim. O segundo nível é quando eu agradeço, quando eu desperto um compromisso com aquele bem que eu recebi. Eu recebi uma coisa boa, então eu tenho intenção, não preciso fazer, eu tenho intenção de retribuir aquilo de bom que eu recebi. E o terceiro estágio é quando eu faço um vínculo profundo com a gratidão, onde eu, de fato, vivo no estado espiritual de gratidão. Eu adorei ler essa história, porém, me deu um certo desânimo. Porque em algumas coisas, e muitas delas, eu não estou nem no estágio 1, gente. Tem estágio que eu nem reconheci que é bom. E, gente, eu preciso de alguma coisa que seja um pré-primário para mim, no agradecimento. Porque muitas coisas eu não reconheço que sejam boas para mim. Pode ser que lá na frente eu vou olhar e falar: poxa vida, né? De fato, eu precisava ter vivido isso para desenvolver tal coisa, mas tem coisa que eu ainda não reconheci. Bom, cada um luta com as armas que tem. E eu fui estudar. E eu vi que há um tempo atrás, a gratidão era dita e estudada só dentro das igrejas. Ultimamente, a gratidão é lida e estudada nas universidades e nos congressos. E comecei a procurar outras fontes. E nessa de procurar outras fontes, eu encontrei coisas que iam de encontro com tudo aquilo que eu já tinha visto dentro das bases religiosas e até mesmo dentro da doutrina espírita. Eu achei um neuropsicólogo chamado Rick Hanson, que ele falava o seguinte, que a mente é como velcro para as experiências negativas, ou seja, a mente gruda as experiências negativas. E ela é igual teflon para as coisas boas. Então, as coisas ruins que você vive grudam em você. As boas, literalmente, passam por você. Se você não quiser segurar, você não segura. E ele deu um exemplo muito interessante,
Que é como se você fosse na academia a vida inteira e fizesse exercício só com um lado do corpo. Esse lado musculoso é o seu lado negativo. E esse lado desmilinguido, quase que anoréxico, são as suas experiências positivas. Bom, entrando nessa linha, eu encontrei um outro livro que é chamado Pensamentos que Ajudam, que ele propõe um exercício, logo no comecinho, que é assim. Imagine se no dia seguinte você acordasse única e exclusivamente com as coisas pelas quais você agradeceu no dia anterior. Com o que você ia acordar? Imagine que amanhã você só tem aquilo pelo qual você agradeceu. O que você não agradeceu, você não tem. No filme O Coringa, tem uma cena que é justamente o contrário. Ele diz assim, imagina se tudo pelo qual você reclamasse de uma maneira abrupta fosse tirado da sua vida. Não gosto do meu emprego, tá, mãe? Você está desempregado. Minha mãe é chata, tá, amanhã você é órfã. Não gosto do meu carro. Pronto, roubaram o seu carro, você não tem mais. O que você ia ter no dia seguinte? E aí eu encontrei, dentro ainda do meu estudo, um podcast de uma psiquiatra, o nome dela é Ana Beatriz Barbosa, e ela faz um podcast com o doutor Henrique Bueno, que é especialista em psicologia positiva, e ele propõe um exercício que eu passei a fazer. O exercício era assim. Todos os dias, antes de dormir, você vai tentar se lembrar de 3 coisas pelas quais você deveria agradecer. Mas você não vai só lembrar, tipo assim, tomei um cappuccino hoje, bom. Não, você vai tentar lembrar daquela sensação boa que você sentiu naquele momento. O primeiro dia que eu comecei a fazer esse exercício, eu estava tão irritada que eu não lembrei de nada. De nada. Não é possível que não aconteceu nada de bom, tudo foi ruim. E o segundo dia, o terceiro dia, eu falei, gente, pelo amor de Deus, não está saindo nada. Eu falei, eu vou procurar outro exercício, vou procurar outra coisa para eu tentar exercitar minha gratidão, porque ela não está saindo. E aí eu botei no Google, exercitar a gratidão. Não estou brincando, não estou mentindo. Apareceu esse slide, essa citação de Joana de Ângeles. No começo, a gratidão parece ser uma obrigação. Depois ela se torna um hábito natural. Eu falei, eu vou insistir. Eu vou insistir mais um pouquinho. No final da primeira semana, eu conseguia lembrar de algumas coisas. Ao longo do dia, na segunda semana, eu comecei a, antes de dormir, prestar atenção naquilo que eu gostava e que era pequeno, mas que eu teria passado sem notar no dia a dia. Não se preocupem que ninguém vai virar um alienado ingênuo, que é o que eu pensei, que eu falei, gente, mas aí eu vou, os problemas vão estar acontecendo e eu vou estar lá feliz porque tomei uma xícara de café. Não acontece isso, porque o seu cérebro já está programado a prestar atenção naquilo que é ruim. Quando você se condiciona e de alguma forma se obriga a prestar atenção nas pequenas coisas boas, isso de certa forma faz com que você também veja que você tem algo para agradecer. E aí, por fim, o meu tempo está... Estou respeitando o tempo, mas tem uma história. Com certeza, muitos de vocês já ouviram.
mas eu prometi para mim mesma que enquanto eu tivesse memória e lucidez, eu ia contar essa história, porque eu vivi essa história, e eu gosto muito dessa história. Eu tenho um projeto social aqui em Resende, que quando ele começou, eu não sabia direito para onde que ele ia. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Então, eu fazia aquilo que aparecia, né, que precisava ser feito. E nessa apareceram 3 crianças que precisavam ir ao dentista. E eu fui levar essas crianças no dentista. Eu estava levando elas no dentista e elas estavam conversando dentro do carro. Não era comigo, mas elas entre si e eu estava escutando a conversa. E uma delas contou, ele tinha 10 anos na época, que ele aos 8 anos morava com a mãe, o pai e mais 2 irmãos numa casa e essa casa pegou fogo. A casa tinha uma instalação elétrica irregular, essa casa rapidamente pegou fogo, eles conseguiram sair da casa, mas não conseguiram recuperar nada de dentro da casa. Inclusive a cachorrinha deles acabou falecendo nesse incêndio. Os vizinhos tentando apagar o incêndio, não conseguiram. Quando parou o fogo, a mãe deles viu que não tinha mais nada na casa, não tinha sobrado nada. Eles começaram a chorar, a mãe deles falou assim, olha, vamos embora. Eles falaram, mas vamos embora para onde? Ela falou, eu não sei, mas aqui não adianta a gente ficar, não tem mais nada, a casa queimou, pegou fogo, vamos embora. E saíram andando e chegaram num local onde eles moravam quando eu os conheci. Lá eles convenceram a dona de um quartinho a deixá-los a passar a noite. Por que convenceram? Porque tinha que pagar adiantado para passar a noite naquele quartinho. Mas não tinha como pagar adiantado, eles estavam sem nada. E a dona do quartinho ficou com pena, afinal de contas era um casal com 3 crianças. Deixou eles passarem a noite, deu uma coberta para eles deitarem no chão. E eles começaram a chorar. E a mãe deles pegou e falou assim, olha, eu não quero ninguém chorando. Não é para ninguém chorar. Porque a vida da gente vai melhorar. E quando essa criança contou isso, uma das outras crianças que estavam no carro, com aquela sinceridade ácida que muitas vezes as crianças têm, virou para esse menino e falou assim, a sua mãe mentiu. Por que minha mãe mentiu? Ué, que a vida de vocês não melhorou nada. Vocês moram até hoje nesse quartinho. O banheiro fica do lado de fora, não tem janela, todo mundo apertado, um cômodo só. A vida de vocês não melhorou nada, sua mãe mentiu. E essa criança, eu fiquei estátua, assim, sem saber o que falar, porque eu queria meio que consertar aquela situação, mas por mais que eu tentasse, eu não iria nunca capaz de dar uma resposta dessa. Esse menino deu a resposta mais surpreendente que eu poderia ouvir. Ele respondeu assim, a minha mãe não mentiu. A minha mãe disse a verdade. Eu hoje não durmo com fome. Eu hoje não durmo no chão. Eu hoje tenho vocês que são meus amigos e eu estou dentro de um carro indo resolver minha dor de dente. Só a gratidão é capaz de mudar a janela pelo qual a gente olha. Só ela. Tem esse poder quase que mágico de transformar. Eu sou muito mais velha que ele, já era muito mais velha que essa criança, mesmo nessa idade, né? Mesmo há mais de 10 anos atrás. Eu tenho certeza que eu não teria tido essa maturidade de dar uma resposta dessa. Então, até hoje, quando eu conto essa história, muitos aqui já ouviram, outros não, mas eu vou repetir essa história enquanto eu tiver memória e lucidez. Eu não estou nesse nível de gratidão dessa criança. Eu estou ainda no pré-primário, mas eu estou disposta a aprender. E isso é o suficiente. Né? Não é o bastante,
mas também é válido. Então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha incentivado a todos a também trilhar o caminho do aprendizado, a gratidão. Era isso que eu tinha para dizer.